Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos de hoje? Venha comigo. Então, nós faremos a leitura de um relato de memórias, certo? Vamos reconhecer o narrador e o foco narrativo do texto e compreender o sentido figurado. O que é esse sentido figurado, né? Você lembra um pouquinho sobre isso? Se não lembra, vamos relembrar, né? E se lembra, vamos reforçar essa questão também, beleza? Vamos lá? Bom, começando a nossa conversa aqui, então, com algumas perguntinhas para você. Primeiro, qual o papel do narrador em um texto? Será que o papel do narrador é importante em um texto? Com certeza, né, pessoal? O papel do narrador é fundamental, principalmente nesses textos, né, de caráter narrativo, do tipo textual narrativo, certo? Por exemplo, contos, crônicas, fábulas, né, relato de memórias e tantos outros, nós precisaremos sim do narrador, né? Então o papel dele é importantíssimo. E como reconhecer o foco narrativo? Então nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes, né, que é utilizado ali, em qual pessoa, né, o discurso está sendo colocado, né, se é em primeira pessoa ou em terceira pessoa, e aí eu descubro, né, quem é que está contando, se o próprio personagem, né, principal é o narrador, então é um narrador personagem em primeira pessoa, ou se ele será um narrador em terceira pessoa, né, que precisará apenas contar algo que aconteceu na vida de outros e não da sua própria vida, certo? Então vamos adiante aqui. Bom, acompanhe então a leitura do nosso relato de memórias. O título é Tempo de Infância. Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças que trago em mim. Lembro que, ainda bem pequeno, gostava de sair correndo atrás de meus irmãos e primos maiores. Era uma corrida sem finalidade. Corria-se por correr ou apenas para repetir os gestos dos calangos que dividiam com a gente o espaço da aldeia. Meus irmãos e eu andávamos sem paradeiro e sem destino. Íamos a todos os cantos que nos eram permitidos pelos adultos. O igarapé era nosso principal objetivo, mas também tínhamos as árvores, enormes mangueiras que cresciam por toda a aldeia. As maiores subiam com destreza e depois me ajudavam a subir também. Passávamos horas ali, brincando de navegar nos galhos da velha árvore, comendo mangas com farinha de mandioca. Então, a história do Daniel Munduruku. Você observou aqui, então, como esse relato foi constituído? Então, relatando ali como era a infância, talvez a adolescência ali, parte da adolescência também. Então, esse conceito aqui que nós temos formado sobre as lembranças, sobre fatos marcantes na vida, né, daquele que é o narrador também da história, certo? Então, observe sempre esse detalhe, que a constituição, né, do texto aqui de relato de memórias, ele é um relato sobre uma experiência real, né, e não algo fictício, imaginário e assim por diante. Beleza? Bom, chegamos à nossa atividade de número 1. Eu quero que você faça a leitura aqui do nosso trecho e responda o seguinte aqui. O relato de memórias do narrador, ele é sobre quem especificamente? Já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu perceber sobre quem é este relato de memórias? Você observou cada detalhe? Você leu atentamente o trecho solicitado? Porque em um texto nós devemos sempre observar cada detalhe e a partir dali eu retiro boas informações, né? Geralmente as perguntas de língua portuguesa, elas estão direcionadas, né, para informações que estão dadas no texto, né? E outras vezes nós temos que um pouquinho mais, né, forçar um pouquinho a nossa memória, refletir e inferir aquela informação, né? Mas o detalhe observado é bem importante, né? Vamos lá então, percebendo então qual é a nossa resposta. Então observe aqui, ó. O narrador apresenta um relato sobre si mesmo, né? Lembram que eu falei que o relato de memórias, ele é constituído sobre situações reais apresentadas, né? Mas ali ele envolve outras pessoas também, né? Que faziam parte ali da sua infância, como os irmãos e os primos também, né? No caso aqui são pessoas, todos eles são indígenas, beleza? Você observou essa situação? Como que eu sei que eles são indígenas, professor? Eu interpretei através da palavrinha aldeia, né? Então aquela aldeia levou então à descoberta de que se tratavam de indígenas, né? Certo? Bom, falando sobre o foco narrativo, o que é isso, professor? Foco narrativo. Quem está narrando, então, a história, né? De que forma o narrador é apresentado dentro do texto? Vamos ver aqui, então. O foco narrativo é a perspectiva, né? Então, por meio da qual o narrador conta um fato, uma história ou ainda um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora, ou seja, ele apenas observa e vai contando aquilo que ele visualizou, então nós temos ali uma situação de narrador em terceira pessoa. Então, eu não participo, apenas conto algo que foi vivenciado por outras pessoas, outros personagens. E se o narrador torna-se também um personagem, ou seja, ele participa, né? Os fatos o envolvem, então nós percebemos ali que o narrador é constituído de primeira pessoa, certo? O famoso narrador personagem, então ele ao mesmo tempo que narra, ele é o personagem principal ali daquele texto, certo? Dos textos de caráter narrativos. Então observaram essa situação, né? É bem legal, bem interessante, né? Esse narrador, geralmente, ele é o protagonista, ou seja, ele é sim o personagem principal dos relatos de memória e de outros textos narrativos, também como contos, crônicas, fábulas, mas às vezes ele pode ser coadjuvante, né? Ele participa, mas nem sempre ele é o personagem principal, né? Ele pode ser um dos personagens, certo? Agora chegamos à atividade de número 2, certo, pessoal? Vamos lá? Observe o texto aqui, né, o nosso trecho, e responda o seguinte: qual é o foco narrativo adotado aqui pelo nosso autor? Já voltamos.
Joia, e aí? Você conseguiu descobrir aqui o que o professor perguntou, né? Então eu perguntei aqui para você qual é o foco narrativo que foi adotado aqui pelo nosso autor. Então, lembrando lá, né, sobre a questão do foco narrativo, nós podemos ter o foco narrativo em primeira pessoa, quando o narrador geralmente também é personagem, né? Então ele pode ser o personagem protagonista, que é o personagem principal, ou o personagem coadjuvante, que não é o personagem principal, mas faz parte, né, do texto como personagem, ou ainda ele pode ser narrado em terceira pessoa, que é o narrador ou observador. Ele observa os fatos, mas não participa, né? Então ele observa do lado de fora, como nós dizemos, né? Então ele vê ali pela janela o que acontece, digamos, e vai relatando, certo? E aí, você percebeu então nesse trecho aqui como ele é formado? Então, esse foco narrativo, vamos ver, vamos conferir. Então, olha lá, foco narrativo, então adotado aqui foi em primeira pessoa, como é próprio, como é uma característica, né, dos relatos de memória, né? Sempre o fato vivenciado é pelo narrador, autor, personagem, né? Então, nunca sobre outras pessoas. Podem ter outras pessoas envolvidas ali como personagens, mas o personagem que relata é sim em primeira pessoa, beleza? Tranquilo, então. Agora, atividade de número 3. Observe aqui o nosso trecho, pessoal, e responda o seguinte: segundo esse trecho, com qual objetivo as crianças corriam? Já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu perceber o que o professor perguntou ali? Conseguiu observar? Então, segundo aquele trecho, né, o professor perguntou com qual objetivo, então, as crianças corriam, né? Então, o autor ali, ele relata, ele vai descrevendo ali o porquê, né, em que forma, em que situação aquelas crianças corriam. Você percebeu? Você leu direitinho, né? Porque a leitura é fundamental, né, pessoal? Se você não lê, é óbvio que você não vai descobrir a resposta nunca, né? Então tem que estar atento sempre aos fatos. Vamos lá, vamos observar aqui então o porquê disso. Então olha lá, era uma corrida sem finalidades, né? Segundo o texto. Então eu sempre preciso estar amparado no texto, não no que eu acho que é, não no que pode ser, é no que o texto me permite interpretar que seja, né? Então muitas vezes os dados estão explícitos, ou seja, eu vou lá, procuro a informação e trago a resposta. Algumas outras vezes a informação está implícita, ou seja, eu preciso raciocinar e interpretar um pouquinho mais essa informação, né? Então aqui a corrida era sem finalidade, corria-se por correr, né? Repetir gestos ali, talvez também dos calangos, né? Que faziam parte ali daquela aldeia. Beleza, gente? Agora vamos refletir um pouquinho aqui juntos, certo? Vejamos aqui, ó. Leia o trecho e observe a expressão destacada. Então leia aqui comigo. Quando se é criança, o mundo é apenas um grande parque de diversões. E são essas as primeiras lembranças que trago em mim. Agora eu quero perguntar aqui, ó. Vocês observaram o trecho destacado? Que trecho está destacado? Que tipo de linguagem encontrada aqui nesse trecho, né? Aí eu quero perguntar ali, nós temos aqui o sentido figurado. Você sabe o que é o sentido figurado? Você lembra? Você se recorda? Isso já foi abordado em outros momentos. A maioria dos estudantes vão lembrar, né? Se você não lembra, nós vamos relembrar. Se você lembra, vamos procurar reforçar isso na nossa memória. Vamos lá, então? Sentido figurado. Então é o seguinte, é aquele, né, no qual nós usamos uma palavra, né, com um sentido diferente daquele que nós vamos encontrar, por exemplo, no dicionário. Não é o sentido real, digamos, da palavra, né? É o sentido figurado, é um sentido diferente, um sentido novo que é dado àquela palavra ou expressão. Tem um sentido próprio, tá? Muitas vezes os autores recorrem a esse recurso para quê, pessoal? Né, dentro do texto, eles criam ali metáforas, procuram explicar de uma forma mais bela, agradável, né, aquela situação, e para trazer essa beleza usa-se bastante, né, esse recurso do sentido figurado, né? Então comparando, né, trazendo ali um novo sentido, uma beleza, né? Olha aqui, ó. O mundo é apenas um grande parque de diversões. Então compara aqui o mundo a um parque de diversões. Então, o mundo ele é sim um local que pode trazer diversão, encantamento, né? A vida pode ser legal, mas nem é sempre, né, uma coisa legal. Às vezes nós temos uns desafios, alguns problemas que nós vamos enfrentar. Beleza, pessoal? Então perceberam? Sentido figurado é aquele que foge do sentido real, que seria o sentido literal, né? Então o sentido literal é diferente, né? O sentido é o oposto ao sentido real quando nós temos o sentido figurado. Beleza? E na aula de hoje, o que nós fizemos? Nós fizemos então a leitura, né, de um relato de memórias, bem importante, né? Bastante rico, emocionante, encantador, e compreendemos então o que é o sentido figurado, beleza? Bacana? Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, aprendido um pouquinho mais e até uma próxima. Valeu!